Então, Cleber, expectativa para esse jogo, depois de uma bela vitória contra o Criciúma, teve um tempo para treinar, o que tu está esperando para esse confronto contra o Guarani? A expectativa é muito boa, né? Pela vitória que nós tivemos fora de casa, pela motivação que está os jogadores, né? Pelo clima que está se criando em relação ao jogo, até porque a gente, conseguindo uma vitória aqui frente ao Guarani, a gente começa a dar uma consistência maior na equipe, né? De buscar o objetivo. Eu acho que todos os jogadores estão com esse pensamento e eu acredito que não vou dizer que a gente vai ganhar, porque futebol você sabe como é que é, mas a gente vai ter muito empenho, muita luta dentro de campo para poder buscar a nossa vitória. O modelo de jogo vai ser muito alterado em relação ao jogo do Criciúma? Por ser um jogo dentro de casa, a tendência é o Brasil ser um pouco mais ofensivo? Olha, a gente tem uma maneira de jogar, né? É claro que hoje nós temos aí o João Afonso que está fora, tomou o terceiro, que era um dos jogadores que dá uma consistência muito grande ali no sistema defensivo. Já estou pensando qual é a reposição que eu vou fazer. Eu tenho o Misael, que é um jogador que tem um pouco mais de técnica, mas um pouco menos de marcação. Eu tenho o próprio Nen, que era um jogador que vinha jogando ali praticamente o homem da direita do tripé ali de volantes, né? Mas eu preciso também um pouco de ofensividade. Então, eu estou com algumas dúvidas aí, eu vou pensar bem direitinho para poder definir a equipe. Essa ofensividade, tu falas, Cleber, passa também pela qualidade do Rafinha, caso tu optes por ele? Não, o Rafinha é um jogador que está voltando agora, né? É um jogador que a gente tem que ter também um pouco de cuidado para não de repente acontecer o que aconteceu no passado, né? Ele tem que estar bem, eu já conversei com ele, poderia haver essa possibilidade também, é uma das possibilidades, mas a gente tem que ter um pouco de cautela para não atropelar a situação, porque esse é um jogador que é importante e eu quero ele inteiro para poder dar continuidade a toda a competição aí sem ter esse tipo de lesão de novo. Normal para o jogo? Chegou a treinar também com o Juninho na referência essa semana? Como é que está a situação dele? De quem? Não, o Lincoln deve voltar já. Treinou hoje, ele estava com desconfortos no tornozelo devido à lesão que ele teve, mas a gente teve esses dias aí para ele poder recuperar. Hoje treinou bem aí e deve ir para o jogo sim. Então a dúvida basicamente passa por Ney e Misael. E as funções deles diferem muito. Quem mais faz por dentro essa função? O Misael é um jogador que joga muito pelo lado, né? Isso também pode interferir na tua decisão? Exatamente, porque o Misael, quando a gente faz o balanço de marcação, né, principalmente no setor do meio campo ali, de repente está aqui, sai para marcar do lado, o Leandro fecha pelas costas do Itaqui, o Misael, o cara que ele tem que centralizar para fazer a diagonal, né, para não essa bola entrar pelo meio. Então, eu já conversei com ele fazia isso no time que ele veio, ele fazia, mas era para frente. No caso, ele pegava o primeiro volante, né, porque jogava no 4-2-3-1. Então, jogar no 4-2-3-1 é diferente. Então, você encaixa na marcação do adversário, pegando sempre o cara da frente, pegando o primeiro volante, e os outros dois volantes encaixar nos dois meia. Mas na minha formação é diferente. Quando eu jogo com o tripé, a gente sempre faz o balanço de marcação, né? Sempre fazendo a diagonal. Quando sai o volante do lado esquerdo, o outro volante vai cobrir por trás e o outro volante que está do outro lado direito, ele fecha para fazer essa diagonalzinha dos volantes para a bola não encaixar pelo meio. E aí o extremo é o cara que fecha no meio. E aí você faz o balanço de marcação. Então você está sempre compacto na marcação. E ele nunca fez dessa forma. Ele sempre fez para frente, né? Mas hoje nós temos uma maneira de jogar, até pelas características dos jogadores. A gente não tem como marcar pressão e de repente deixar o nosso sistema defensivo muito exposto com o adversário. Então a gente faz ali meia marcação intermediária para poder trazer um pouquinho de adversário para a gente ter espaço na hora de tomar a bola e estar um pouco junto para na hora de tomar a bola sair com velocidade. Essa tua decisão também, Cleber, em relação a quem vai substituir o João Afonso,
vai muito daquilo que o Guarani pode apresentar, ou da maneira como o Guarani joga. Aliás, o que a gente está observando já desse adversário, o que a gente está passando para o grupo de jogadores, até porque o Guarani não terminou tão bem assim, né? Tá bem instável o time do Guarani na competição. Exato, ele vem de 5 resultados ruins, né? E vem com alguns desfalques aí, né? O zagueiro tá suspenso, deve estar voltando um zagueiro aí que estava lesionado. Os 2 volantes não jogam também, se eu não me engano, o lateral vai jogar que é um lateral que tem muita saída, o lateral direito vai jogar no meio ali, de repente é uma arma na hora da bola ofensiva deles, né? Então, tem algumas situações aí que a gente está pensando em relação ao time adversário. Não sei como é a maneira que eles vão jogar aqui, né? Porque geralmente o Guarani, quando joga fora de casa, ele não é um time que espera muito, é um time que também agride o adversário. Então, a gente vai ver isso aí no decorrer do jogo, até pelas substituições que o treinador vai fazer. Tem cobrado bastante passe curto, até simples, tu dizia, para os teus atletas no treinamento. Tu já está conseguindo ver que eles estão assimilando essa ideia de pegar a possibilidade mais simples, ao invés de tentar o passe mais longo? Exatamente, eu acho que a posse da bola, né, ela é importante, né? E os passes mais longos, ele tem que ser na hora certa. Então, quanto mais você ficar com a posse da bola, rodar o jogo, ter um pouco de paciência, a gente tem que ter um pouco de paciência com a bola no pé para na hora do momento certo a gente tentar agredir o adversário. Não adianta você ter pressa e aí não ter perfeição. Então, é isso que às vezes está acontecendo muito com o nosso time. E acertar um pouquinho mais no passe. Eu treino muito essa situação de campo curto, de passe, de 2 toques, para eles poderem acostumar, né, a ter essa posse da bola e fazer a movimentação do 1-2, do toca e passa, mas sempre com a perfeição do passe ser sempre em cima do seu companheiro. A importância dessa partida, primeira do segundo turno, para a arrancada e também, né, já que o Brasil veio de uma vitória, embalar na competição, né, e se afastar um pouco aí dessa zona de rebaixamento. Isso é o que a gente tem mais conversado, né? É por isso que a gente está tentando criar confiança nos atletas e passar para eles que eles podem fazer isso, né? A gente tem time para... É claro que isso passa, como eu falei, eu sempre vou frisar isso, pela parte física, né, dos atletas. Eu não posso também cobrar uma situação que eu não estou trabalhando em cima deles, né? Então eu estou fazendo sempre dentro dos treinamentos, sempre a parte física melhorando. Tem alguns jogadores que já estão se sentindo bem melhor na parte física, até em termos de resistência, de recuperação, e isso passa pelo dia a dia, né? Então, o mais importante de tudo isso é que a gente está confiante para que a gente possa conseguir essa vitória, conseguir essa segunda vitória, fazer uma sequência para a gente poder sair dessa colocação incômoda na tabela. Claro, Klemer, que tu estás ainda avaliando o grupo, né, mas essa semana chegou o Nirley, né, o zagueiro vindo do Náutico. Tu ainda dá uma segurada, aguardada ainda para solicitar mais reforços? A gente sabe que a condição financeira do Brasil não é tão legal assim, mas como é que está analisando essa questão aí para segundo turno? Para o objetivo do Brasil? Eu traduzia reforço ontem, né? Se a gente fosse para... reforço é sempre bom, né? Você tem um jogador que você traga, você possa escolher agora pontualmente para a equipe, é sempre bom você poder escolher dentro da característica que você quer, mas às vezes a gente não consegue pelo setor financeiro do clube, né? Porque se você for pegar um jogador hoje com característica da maneira que você quer, dificilmente você vai achar que a maioria está empregado, né? Então a gente, claro, de acordo com as nossas possibilidades, a gente pode escolher o jogador, buscar, ver as características que ele mais ou menos que se parece com aquilo que a gente quer. Se tiver a possibilidade de vir, com certeza a gente vai trazer. Eu acho que um dos teus principais méritos nesse começo de trabalho foi conseguir resgatar a confiança de jogadores como o Ciola, como o próprio Juninho, o Leandro Leite, que vinham abaixo no começo da Série B, agora parece ter retomado o futebol deles. Eu acho assim, ninguém desaprende a jogar, entendeu? A gente tem que atacar os pontos onde estão afetando esse mau rendimento. Eu já vi todos esses jogadores jogar, e eu já falei para vocês, eu sou um cara que eu acompanho muito futebol, e eles não podiam desaprender do dia para a noite, entendeu? Então,
É resgatar aquilo que ele está em deficiência, levantar, porque o jogador tem que estar confiante para jogar, a qualidade ele vai ter, aí tem que se preparar, não adianta o jogador querer atropelar as coisas também. Uma das coisas aqui que a gente viu muito era que tinha muito jogador machucado, e quando o jogador machucado vê que a coisa está andando, todo mundo quer voltar. Mas não adianta, tem que passar pelo departamento médico, tem que passar pela condição de recuperação física para te poder chegar dentro de campo e eu poder exigir, porque não adianta o jogador chegar meia boca dentro de campo para treinar e eu não vou poder exigir. Então a cobrança eu vou ter que cobrar de alguém. Tá entendendo? Não adianta eu chegar lá e depois ele lesionar de novo, e aí? Pô, mas ele passou esse tempo todo no departamento médico, fazer recuperação, e aí? E aí chega aqui e não tem condição? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma em relação, principalmente os atletas que estão se recuperando, o que eu falei para eles ali no vestiário, eu quero todo mundo 100% no campo, né, para a gente poder trabalhar e poder cobrar. Não adianta, não, eu estou com uma dorzinha, não, está com uma dorzinha, vamos ver o que é. A dorzinha de cansaço muscular, aí é uma coisa, isso vai acontecer mesmo, porque vai ter que doer, até porque nós estamos passando um processo de reconstrução da equipe. Então esse processo de reconstrução passa pela dor. Agora, quando é uma coisa diferente, de lesão, aí não, aí você tem que se recuperar bem, fortalecer bem, para que quando você voltar, né, você não possa lesionar de novo e ficar aí mais um tempão, porque o campeonato é muito corrido, é muita viagem, é muito jogo, é muito desgaste, e você sempre tem que estar bem. O que espera do Bento Freitas amanhã para, junto com a equipe, a torcida vir junto nesse embalo de começo de turno? Eu acho que amanhã tem uma grande chance aí da torcida, né? Dar um voto de confiança para nós, né? Lotar o estádio aí, empurrar o tempo todo, vai ser importante, muito importante, né? A gente resgatar esse apoio da torcida. A torcida está aqui, não vim para vaiar, para criticar, não. Dá um voto de confiança para nós, que venha no estádio aí, que apoie o nosso time. Nós vamos passar, nós na realidade nós estamos passando por dificuldades, e essas dificuldades ela só vai ser superada aqui no dia a dia, né, com o torcedor junto, com o torcedor abraçando o time. E é assim que a gente vai sair dessa situação. Então, eu peço para o torcedor que venha amanhã, nos apoie aqui, empurre o tempo todo o time, porque também nós vamos precisar, nós não vamos jogar com qualquer time, é um time também que é forte dentro da competição, a gente tem que entender isso, mas a gente tem que ter um pouco de paciência para que as coisas possam acontecer. É por isso, Clemer, lá em Criciúma a gente se viu a diferença de ambiente, né, após a vitória do Brasil, e agora aqui no final do treino também, vendo no rachão ali, né, a maneira como os jogadores, né, interagiram, né, tu acha que essa maneira diferente agora do grupo de reagir, né, tu acha que pode contagiar o torcedor? A gente está vendo, parece que um time bem mais solto, os jogadores bem mais soltos. Não, com certeza. Eu sempre falo para eles, o que acontece dentro de campo reflete lá fora, né? Então, o torcedor, de repente a gente não vai poder tá jogando o nosso melhor futebol, mas o torcedor vê o atleta correndo, dando carrinho e brigando o tempo todo, isso contagia. Então, uma hora não vai dar na técnica, mas vai ter que dar na força, na condição física, no empenho, na entrega do jogador. Isso faz a diferença. Então, a gente tem que passar isso para o torcedor. E o torcedor sente isso. O torcedor sente. E quando isso acontece, com certeza essa energia que vem de fora, ela é muito positiva para os jogadores que estão dentro de campo.